bem-vindas a mais um Pode Isso, Mãe! E hoje com uma presença especialíssima que a gente queria trazer há muito tempo. Ela que é atriz, roteirista, minha amiga, autora Priscila Steinman! Pri, querida, bem-vinda! Muita gente estava pedindo, como é que você vai levar a Priscila? Como é que você vai levar a Priscila? Eu falei, calma, gente. Tudo no seu tempo. Ela está em mudança, está escrevendo um livro que, aliás, olha o nome deste lançamento dela aqui, gente. Nasceu Menina. E hoje vamos conversar sobre como é ser mãe de menina. Limites, muito legal, Pri. Desafios, né? Muita coisa pra gente falar. E aí? Obrigada pelo convite. Tô feliz de estar aqui. Adoro falar sobre educação. É muito bom. Deixa eu te falar, a Rosa já tá quase 6 já. Quase 6. Gente, como passa rápido. Voa. E como é que surgiu a maternidade na sua vida? Você sempre quis ser mãe? Foi um oi, sem querer querendo? Opa, aconteceu. Como é que foi? Eu sempre quis ser mãe. Sempre foi o sonho da minha vida. Mas eu acho que é um sonho bastante romantizado, idealizado e bem longe da realidade. Como 99,9% das mães. Pois é, ninguém conta, né? Eu conto ou você conta, né? Mas qual foi o momento que você falou, ui, não é nada daquilo que eu pensei? Não, e assim, a minha gravidez foi muito desejada, mas ela não foi planejada. Não, eu sempre quis. Desde pequena eu gosto muito. Eu gosto de criança, eu gosto de bebê, eu gosto. Eu sempre tive muito, muito prazer, muita alegria, muito amor. Eu sempre senti que eu tinha muito amor pra multiplicar pelo mundo. Que bonito isso. E você via que era através da maternidade. Não, a maternidade sempre foi... Eu nunca pensei em não ser mãe. No meu caso específico, eu sempre desejei. Eu nunca pensei... Não sei, nunca me veio assim... Acho que eu não vou ser mãe, não. Isso não aconteceu com a minha vida, com a minha experiência, né? Com a minha vivência. E a tua infância tem a ver com isso? Assim, você tem uma infância, lembranças boas, uma infância feliz? Tive uma infância muito feliz. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu sempre fui muito família. A minha família sempre foi muito unida, muito junta. Meus pais, meus irmãos, a gente sempre fomos muito nós 5. Muito grudados, muita gente, assim. E eu acho que, mais do que ter filho, eu sempre sonhei em construir uma família. Isso sempre foi muito forte em mim, assim. Pode ser por uma situação de ter muito afeto, muito amor na minha família e sentir que isso era uma coisa que eu queria postergar, né, ainda. Modelo bom. Eu tive bons exemplos, assim. Minha mãe é um excelente exemplo de mãe. Ai, que bom. E vem cá, mas qual é a parte que você falou? Eita, que não é nada disso que eu tinha pensado! Acho que... Teve alguma coisa, assim, alguma situação? Não, acho que teve um assunto, assim, a privação de sono, eu acho que é uma coisa que eu nunca... Você não vive privação de sono tão forte. E também o estado de alerta constante. Eu acho que isso também é uma coisa que você... É além de você, né? E um nível de responsabilidade, você ser responsável. Eu tava... Recentemente, acabou o dia, eu pensei, nossa, eu tô exausta, eu eduquei muito minha filha hoje. Bom, gente, que bom. Sabe, eduquei muito minha filha hoje, tô exausta. Agora, quando você pensa, eduquei muito minha filha hoje, também não passa por esse lugar do como eu... Consegui? Não, como eu evoluí, como eu me transformei. Eu sempre tenho essa sensação, quando eu olho alguma coisa nas crianças e falo, check, eu penso, caraca, subiu uma casinha, eu. Deu certo, sabe, assim, né? no sentido... Não, eu como ser humano, eu falo assim, porque se a de gente aprendizado, né? Nossa, eu tenho total isso, assim, um nível de autoconhecimento. Eu acho que a minha filha veio e me ensinou muita coisa que eu não esperava, assim, né? Eu acho que é um lugar de muita troca e muita disponibilidade. Eu sinto que o que mais você precisa ter é disponibilidade. Disponibilidade de emocional, de tempo, porque é uma pessoa que depende de você para você educar no mundo. E você aprende muito. Eu tenho muito também essa sensação de o quanto que eu aprendo com a minha filha enquanto eu estou ensinando, enquanto os desafios são colocados.
Eu sinto que a linguagem, eu nunca tinha pensado tanto sobre a linguagem antes de ser mãe. É verdade, a gente descobre isso. Porque você vendo uma pessoa aprendendo a linguagem, é de uma beleza. E você aprendendo como que eu vou colocar as palavras para essa pessoa. Como que a comunicação é fundamental. Porque como eu colocar as palavras, ela vai colocar a palavra no mundo. E se colocar no mundo é uma voz, né? E qual então, o tom, né? Qual o tom que voz que você... Que voz eu uso aqui, né? Como é que eu dou essa informação? Muitas vezes é totalmente contraditório, né? Porque dentro de você está com uma raiva de alguma situação, você fala, não posso mostrar que eu tô com raiva, mas eu vontade de matar, não posso, mas como é que eu falo isso tão docemente? Eu acho que isso é igual aquela, como que chama? Gangorra, né? Do parquinho, né? Oi, o tempo todo a gente tá naquela brincadeira. Não, mas eu sinto que, enquanto mãe, é um pouco a nossa... A responsabilidade de mostrar para a filha que estamos com raiva e como sair dessa raiva. Às vezes eu já passei por situações que me deu raiva e eu falo, filha, a mamãe está com raiva por causa disso, e isso vai influenciar na paciência que eu tô nesse momento. Você verbaliza isso. Eu verbalizo. Tá certo. Porque eu acho que nossa função como mãe é ensinar como atravessar os sentimentos. Porque é muito ruim a gente silenciar os sentimentos. Porque todo mundo sente tudo. E eu acho que é sobre o que a gente faz com o que a gente sente. Porque a gente sente raiva, a gente sente frustração, a gente sente inveja, a gente sente cansaço, a gente sente tudo. Coisas boas, coisas ruins, como usar o que a gente sente a favor. Porque... a raiva pode ser produtiva e pode ser destrutiva. Então, e pra mim, às vezes o que acontecia era que eu tentava nomear pra minha filha o que ela estava sentindo, porque e também uma coisa que me veio, assim, fazendo esse paralelo com a linguagem, sobre a falta de vocabulário que a criança tem e que a gente que vai norteando esse vocabulário, né? Porque a criança não sabe dar um nome ao que está sentindo, mas está sentindo. E tá muito forte. Então, eu acho que às vezes cabe a gente... E às vezes minha filha fica até incomodada que eu dou um nome porque ela tá... Tipo, filho, o que você tá sentindo é raiva, é frustração. E ela, não, tô com raiva! Eu, não, então vamos aí, vamos ver o que aparece. Vai aí, daqui a pouco volta. Não, aí eu até falo, não, então foi minha impressão. A minha impressão é que você está... cansada. Às vezes eu falo, ela odeia quando eu falo que ela tá cansada. É porque justifica, né? Então, é um barato, às vezes, deixar, principalmente na idade dela, fazer essa conversa como a alfabetização, né? A gente, antes de fazer o letramento, a gente faz a alfabetização. Então, eu ensino as sílabas, eu ensino juntar e transformar aquilo em palavra e depois eu vou interpretar texto. Então, às vezes, com as emoções, quando a gente interpreta a emoção e nomeia, e a criança ainda está juntando sílaba, irrita. Porque ela tá assim, só estou sentindo. Então, às vezes, é mais funcional, na idade dela, por exemplo, você fazer o rosto da raiva junto com ela, só espelhar enquanto ela tá com raiva, né? Do que encerrar em algo tão complexo quanto a linguagem, que né, ela encapsula o sentimento. E aí, é assim, não é isso que você tá falando. Eu lembro de uma vez, eu contei aqui num episódio... que eu falei pro Pedro, falei pro meu filho, eu ofereci, eram 2 frutas na mesa, e aí eu falei, você quer a maçã? E tinha uma outra fruta, ele era pequenininho, e ele dizia pra mim, eu quero a maçã! E eu falava, então, você quer a maçã? Não, é a maçã que eu quero! Era outra. Não, era aquilo, mas ele não era pela minha boca que ele queria. Ele queria a maçã que saísse da boca dele. Ou seja, pare de repetir o que eu tô falando. Que não me imita, né? E às vezes quando a gente faz isso com sentimento, parece que tira da criança, né? E ela fica mesmo irritada se a gente tenta encapsular aquilo que tá dando vazão, né? Sabe uma dúvida agora que eu pensei? Uma coisa que a gente nunca discutiu, que eu percebo? Os sentimentos, assim, nas crianças, elas são rápidas, elas funcionam, vem a raiva, aí daqui a pouco, mas já tá, alguma coisa distrai,
E aí você fala, nossa, é bipolar. Você fala... Já liga pro médico, pediatra, então. Tem que medicar. Neurologicamente é o quê? A emoção, ela é diferente do sentimento, né? Então, a emoção, ela é um disparo neurofisiológico. Então, o cérebro, ele reorganiza todos os neurotransmissores, tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, a criança está com medo, ela vai dilatar a pupila, vai alterar a frequência cardíaca, ela vai parar de peristaltar o intestino, se ela estiver fazendo digestão, ela reorganiza, distribui força para as periferias. Isso é emoção, que é aquilo que acontece enquanto está acontecendo. Na criança, vai durar de 6 a 12 minutos, se a gente der vazão. Se a gente não der vazão, a coisa vai se prolongar. Aí ela passa. O que vem depois? O sentimento, que é quando a gente atribui sentido àquele medo que a gente sentiu. Só que como a criança não entra na ordem da cognição, simplesmente passa. E a gente fica, porque a gente pensa sobre o que a gente sentiu. Aí você teve uma briga com a criança, né? Teve uma situação. Aí você fica assim, a criança vira as costas, vai embora, daqui a pouco, mamãe. Aí você fala, não é possível, ela tá fazendo de conta que não aconteceu nada. Mas é porque ela não acessa a cognição, o pensamento. Ou seja, ela acessa menos o sentimento do que a emoção. A criança é pura emoção, é impulsiva. Então ela não fica... Você não vai pegar essa criança no fim do dia, ela vai falar, porque eu agora tô com um sentimento ainda de muita... Tô ainda amargurando essa raiva que eu senti. Não, acabou, passou. Por que a gente não ficou com criança, amiga? Desapegada, né? Criança bem mais desapegada. Porque quanto tempo a gente fica ali nos nossos sentimentos e remoendo, porque a gente tem mais camadas de informação. Então, a gente vai fazendo 1000 associações, enquanto eu acho que a criança tem ainda menos camada, né? Faz ali uma associação e já passa. Agora, isso que você está falando, que você perguntou também, a gente escuta muito... Eu escuto muito isso das mães, que as famílias que eu atendo, dos meus alunos, e como mãe de menina e menino, eu vejo isso claramente acontecer. Que é um pouco de como se dá a diferença do processamento das emoções histórica e culturalmente, não biologicamente, porque biologicamente as coisas acontecem nos meninos, só que a sociedade ensinou o menino a não sentir mais do que as meninas, né? Então tem... Ou não expressar exatamente. Principalmente... Não expressar mais, e aí com o tempo você vai fazendo achar que não sente mais. Exato. Né? Só se for a raiva, aí pode porque fica machão, né? Então aí deixa. Macha virilidade. Exatamente. Mas como é impressionante essa relação já desde pequenininha. Você sente isso na Rosa? Que as meninas, por exemplo, na escola já têm mais complexidades nos relacionamentos do que as mães de meninos costumam trazer? Eu senti... Esse mês me chamaram na escola para uma atividade que você tinha que ler livro lá para a turma. E aí eu li, depois as crianças fizeram desenhos e me entregaram. E eu senti diferença nos desenhos de meninos e meninas. Eu senti as meninas com mais desejo de capricho e mais tempo no desenho do que os meninos. E mais colorido. Mais colorido. Eu senti os homens mais simplificados no traço. Eu posso responder de mãe de menino? Vai, fala, Regiane. Nasceu menino. Escreve a outra versão do livro. Cara, eles são muito objetivos. O que me ajuda muito a entender. Assim, você fala, meu Deus, você fica pedindo, homens. Você fala, gente, é muito objetivo. Se você falar assim, é só a caneca. É só a caneca. Aí você fala, não, mas a caneca aqui dentro pode ter um chá, pode ter o que... Não, é só a caneca, acabou. É o que é. Agora... É o que é. E assim, e é muito louco, porque tem uma coisa física muito forte, assim, né? É feito assim, né? O homem é objetivo, é raro quando você tem... Às vezes tem uma coisa ali dentro de que você vê que tem um olhar um pouco diferente para a vida e tal... mas os dois têm uma coisa muito forte. Tanto que eu falo, gente, acho que eu não sei se eu nasci para ser mãe de menina assim mesmo, né? Eu sempre falava, porque eu sou praticona, né? Você me conhece. Não, mas eu também não sei se em algum lugar existe com 6 anos, se já teve aí um histórico de influência para a menina ser mais caprichosa. Isso eu também não sei. Mas eu acho que é fisicamente mesmo, assim, sabe? Do desenvolvimento, vem uma coisa... internamente. Eu acho. Você acha? Eu acho que tem uma herança. Acho não, existe uma memória celular ali enraizada, né, nas meninas. E na mãe, quando tem uma menina. Gente, eu via
claramente a diferença. Tudo bem que no meu caso o menino é segundo filho, então segundo filho você já vai mais prático mesmo, Qualquer assim, segundo, né? é homem ou mulher, já... Tá indo. Mas Fala eu com seu vejo... irmão, fala com seu irmão. né? Vai no atacado, né? Vai, leva seu irmão. Vai junto. Vai lá. Mas a diferença em alguns cuidados, assim, a gente nunca brincou de boneca com a Maria, porque ela nunca permitiu e nunca quis, a gente nunca, também sempre entendeu que aquilo não era o lugar dela, nunca foi, assim, da princesa. Mas, vai escolher uma roupa pra menina. Nossa, isso de roupa, eu me lembro que eu comprei muito roupa em sessão de menino pra minha filha. Ficar mais fácil. Não, porque eu ficava assim, gente, as roupas das Mais meninas bonitas. é Pequena Princesa. Tudo tudo cheio de tudo, tudo e incomoda. dos meninos era um novo acontecimento, Uhum. firme e forte, eram só dizeres potentes. Bons. E das meninas eram frágeis. Eu falei, eu não quero isso pra minha filha. Minha que filha bom que veio Moana! Que bom! Não, que bom também, né? Que os desenhos começaram a evoluir, a trazer essas referências. Sempre comprei também. muito sessão de menina? Não comprei nada rosa. Aí minha filha que começou a pedir coisa rosa, eu respeitei. Mas, assim... Então, já que você falou de estampa de camisa, eu separei uma foto de um presente que eu dei para Maria semana passada. Eu fui dar uma palestra num evento de mulheres. E eu comprei essa camiseta para ela. Mulheres desobedientes mudam o mundo. Olha lá. Muito bom. Ela amou. Ela amou. Quando eu entreguei na mão dela, ela fez assim, ela fez uma cara, tipo assim, e ela falou, e foi a minha mãe que me deu. Foi a frase que ela disse. E foi a minha mãe que me deu. Exatamente. E a gente vem conversando muito sobre a estampa da camiseta. Ela tá usando direto. É que ela já tá nessa porque fase acho também. que existe ainda esse lugar machista, patriarcal, de educar a menina para ser obediente, né? Para obedecer regras sociais, de silenciamento. E eu acho isso um equívoco. Que bom que a gente fala sobre isso e muda, porque eu acho que isso é o princípio básico, né, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Eu acho que é tão claro isso, né? E você, Pri, assim, tá certo que ela tem 6 anos, mas qual movimento que você acha que você já faz, assim, que você consegue mostrar isso para ela, assim, através de um livro, de uma leitura sua, através de uma brincadeira? Porque é tão difícil, né? Eu penso assim, é que nem eu me vejo para os meus filhos, né? Olha, quando forem se envolver, eles já sabem, tipo, por exemplo, da lei da Maria da Penha, eles já sabem o não da menina. Às vezes eu faço essa recordação, vamos lá, as 3 coisas que não podem acontecer. Eles têm 9, 10 anos, mas eu já sinto na necessidade de ter esse tipo desse diálogo para entenderem. Então um tá gostando já de uma menina da escola, mas meu filho, cuidado, você não pode... Até porque, gente, quando eu lembro que o meu primeiro beijinho foi com 9 anos e o meu filho já tem 10, eu falo, daqui a pouco ele vai estar beijando, e eu preciso ensinar esse meu filho a educar. Eu estou exausta. Como você disse? Eu eduquei muito. Eu eduquei muito. Não, porque eu acho... Me gastei ali. Eu me gastei, porque eu tenho que explicar para ele que a menina também tem que... Não, minha filha fala direto, não é não, respeita o meu corpo. Mas você teve já esse... Eu sinto que todos os ganchos são bem-vindos, sabe? De estar lendo um livro e aparecer qualquer assunto que eu acho pertinente, eu pego de gancho. Se eu vejo alguma coisa acontecendo na rua, eu pego de gancho. Contudo, assim, ela fala muito sobre todo mundo pode usar todas as cores, todo mundo pode fazer tudo. Eu saio pra jogar futebol com ela. Não tem... pra ela é muito claro que não tem coisa de menina, coisa de menino. Que Mas tudo ela é de já todos. perguntou assim pra você? O tio ou tia gay? Já teve? Não, ainda não. Já teve de a gente ir no aniversário de uma amiga minha, que é um homem que se veste de mulher, usa pronome feminino, e ela me questionar. Mas ele é homem e usa roupa de mulher? Eu falo sim, porque ela escolheu assim. É ela, mas é homem? Porque ela escolheu usar o pronome feminino. E eu sinto que o que eu falei... Tá ok. Ela absorveu, assim, sabe? De que tudo é possível. Porque cada um escolhe sobre si. Sobre o seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Sim. E eu lembro que eles perguntaram assim, mas o tio fulano namora o tio fulano? Sim, namora.
Aí eles, tipo, ok. Aí em seguida eu falei, então, filho, o que eles escolhem, né? Essas escolhas, assim, o que eles fazem no particular, isso nunca tem a ver com a gente. Claro. Eu falo que tem a ver com a gente respeitar. Porque ele é um amigo nosso, porque ele tá dentro da nossa casa, porque ele gosta da gente, a gente se dá bem, todo mundo se diverte. Então é isso. Mas eu acho que essa geração, a gente conversa muito, né, Mar? A escolha Essa geração, não, eles são muito mais resolvidos, Pri. né? Assim, eles já estão Não, minha filha, a gente evoluídos. Conversa muito sobre famílias, sobre todos os formatos de família são possíveis e são bem-vindos, e quem estabelece isso é cada família. Isso para ela é muito claro, assim. Teve até um dia que eu tava falando, tem família que mamãe e papai moram juntos, tem família que são 2 papais, tem família que são... Aí ela falou 2 mamães. Falei, exatamente. Tem família que são 2 papais, cada um mora numa casa. Ou é só uma mamãe e um filho e um cachorro. E isso para ela também é muito... Aí ela vai completando com todas as possibilidades. E isso, eu sinto que o que a gente passa, eles absorvem. Porque a gente já não tem preconceito, né? A gente já não tem uma coisa... Ajuda, né? Não tem uma... A gente já não parte da gente, né? Houve muita luta para chegar no mínimo do respeito, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar e passar adiante essa educação. É porque muitos pais têm medo, assim. Esses dias até vivi uma situação que... Falou, minha filha já tá com um namoradinho e tal... tá na casa de fulano. Aí o pai falou, graças a Deus, porque eu tava com medo. Aí o medo do quê? Não, da escolha dela. Aí eu fiquei quieta, assim, né? Aí eu, mas por que medo? Fiz assim pra ele. Eu falei, não, mas é porque se fosse outra escolha, ia ser muito sofrimento pra ela. E eu não quero que ela... Pra ela, né? Ela não é ela, né? É o pai, né? Do pai. E é muito louco, porque... Mas tem esse pensamento, é isso que eu tô falando, assim, é muito comum, né? Do pai e da mamãe falar, um filho meu não pode ser gay, não pode passar por isso. Então, imagina, porque acaba você sendo reflexo para aquela criança, né? Porque se parte da gente que não é um problema, que a gente tem que respeitar, independente de qualquer coisa, acabou. A gente passou, a gente fez a novela, a Vai na Fé, né? A gente fazia a personagem, ela não assiste, eu vou explicar que é a novela. Fazia Helena e Clara, né? Entendeu? Não consegui. Não, a gente... Mas eu vi umas criou-se o casal, Clarena e tal. Eu e a Pri, a gente ficou muito surpresa com o tamanho do que foi, né, Pri? Assim, da repercussão, dos pais que escreviam pra gente, pra falar, nossa, de repente eu vi minha filha ali... o quanto foi importante meu pai ter me aceitado, porque não me viu numa posição, né, que era uma coisa de sacanagem, assim, com uma história de amor, ou como minha filha estava... A gente recebia altos relatos, assim. Imagina. Porque foi uma história que eu acho que legitimou muitas histórias, né? Sim. Então, eu acho que... acho que a história teve esse potencial de... as pessoas se identificarem e se permitirem e falar sobre isso, né? Assim, foi muito inteligente. Não, a gente estava falando sobre amor, amiga. Então, quando você fala sobre amor, toca, né? Mas isso é uma coisa para a gente pensar. Essa herança de uma educação tradicional, machista, patriarcal, ela coloca um medo maior nos pais e nas mães de ter uma filha que vai se relacionar com outra mulher ou que vai fazer uma transição de gênero, ou um filho que vai se relacionar com outro homem, e seja lá a escolha que ele vai fazer, do que, por exemplo, que ele se envolva num relacionamento abusivo. Porque muito. O que aparece total. Né, não é o que está ali dentro de 4 paredes. Então, quantos pais... firmes, sentados à mesa num restaurante, por exemplo, com o seu filho, que sabe que com a sua filha, que sabe que está dentro de casa. Relacionamento tóxico. Passando Os pais, às vezes, não conversam, né? Quantos pais não conversam? Não, às vezes, na hora de almoço, né? Você fala, nossa, as pessoas mas não estão falando, né? Às vezes, amiga, mesa, né? O que eu quero dizer assim, às vezes tá na mesa, tá conversando normalmente, com a pessoa tá sorrindo, uma pose toda fora, dentro, essa pessoa está em sofrimento, tá vivendo um relacionamento tóxico, mas é um relacionamento hétero. Muito ele não errado, precisa lidar com esse lugar. Porque, às vezes, é um medo da pessoa em não achar que não vai saber lidar. Só que também não tá lidando com um relacionamento tóxico, com um relacionamento abusivo, né?
Então... Esses dias, a gente estava tendo uma conversa dessa lá no Vivecer, que é um grupo de educação emocional que eu tenho lá no meu espaço, no Arte Educa. E aí surgiu esse assunto entre os adolescentes, né? E aí uma das meninas perguntou, mas tudo bem, ela tem 13 anos. Tudo bem se eu quiser namorar uma menina, certo? Tipo, tava confirmando. Só aprovação, né? E aí eu sempre deixo esgotar a roda, né, para depois falar, vai devolvo falando, muito você para eles. Vai falando, vamos aí. E achei tão consciente, tão bonito, a menina que estava do lado dela, dizer, se ela te respeitar, tanto faz se você vai namorar uma menina ou um menino. Falou? Não é esse o ponto. Aí você vê a importância da gente educar, né, pro senso crítico, pro amor próprio, para a autossatisfação, né, para esse olhar de qual é o meu limite, relacionamento que eu quero buscar para mim é um relacionamento respeitoso, independente de porque antes de ser escolha, menino ou menina, é uma ser pessoa. Humano. Exato. Você tá falando sobre uma pessoa, assim, né? Então, são muitas desconstruções que a gente tem que fazer aqui atrás, né? Lá na primeiríssima infância, é daí, né, de pequenininho, porque a gente vai ver isso refletido. Até porque não é só sobre o abuso sexual, né? Não é só sobre essa invasão do corpo da mulher. Mas é isso, quantas mulheres estão num relacionamento abusivo com a sua chefe? Pode vir de outra mulher, não é necessariamente porque a gente vive numa sociedade machista. Teve a peça da Yara com a Débora Falabella, lembra? Emma? Que era uma relação de trabalho entre duas. Era uma coisa incrível. A Yara fazendo a chefa e a Débora fazendo a mulher. E assim, vai ao limite a relação. E como faltam limites, né? Você colocar o seu próprio limite. Era entre duas mulheres. Entre duas mulheres. Não, muito e bom. Enquanto uma coisa que eu lembrei agora também, enquanto mãe de menina, eu ando trazendo muito eu ando pensando muito sobre o assunto abuso e ando conversando muito com a Rosa sobre isso. E é uma coisa que eu penso, assim, né? Que é uma educação que a gente não tem que fazer só com as meninas, tem que fazer muito com os meninos. Sim. Porque fala muito sobre educar as meninas, tem que educar os meninos. Sim. Claro. Sobre parte íntima, sobre o que pode, o que não pode. Sim. Esse é um assunto que anda vindo muito e que eu acho que tem que ser falado independente do gênero. Sim. E aí, então, essa questão, até voltando aqui um pouco, sobre né? Sobre o corpo, né? Sobre o limite, né? Sobre o corpo. Quando você falou dos meninos, né? Da praticidade e tudo, daí eu venho com o olhar de quem se relaciona com o Babé dentro da sala de aula, né? Babé é meu filho. O João Gabriel. João Gabriel é meu filho. A apelido é Babé. Ele foi fazer um curso, não queria. Foi fazer um curso de verão, amor. Ficou o ano todo e se apresentou no teatro, Priscila. Meu aluno. Grande ator no final. Grande ator ele. Grande revelação. Chorando no final. Eu não acredito, porque tipo, conseguimos, né? Porque peça de teatro, quando acaba, na estreia que a gente pega. Carinha dele chorando, indo pra coxinha. Muito fofinho, bracinho esticadinho, assim. Mas bacana. então, esse é um exemplo de um menino que operava numa lógica muito do futebol, né, da praticidade do menino e tudo, e aí ele começa a entrar ele recebe a oportunidade de entrar em contato com o conhecimento sensível através da arte. E a gente vê acontecer uma série de desconstruções. Que lindo. Vejo para ele mesmo, né, porque ele estava um tempo na terapia, tinha uma coisa de agressividade, de fazer em 2 segundos se arrepender, viu que tinha errado. Era como se tivesse tanta coisa ali dentro. Ele é um menino muito inteligente. Ele começou já a escrever? Tá escrevendo o roteiro. Então, escreve roteiro, da abre o apresentação, computador, do sarau. entendeu? Ele gosta, ele lê, pegou não sei quantos livros na biblioteca. Então, realmente, ele tinha que saber onde colocar. Canalizar. Mas e foi essa uma nossa percepção função, nossa, né? De falar, tipo, nossa, ele podia, será? Mas isso é muito bom. A gente tá sensível aos nossos filhos, né? Sim. Porque eles dão sinais. E aí, eu acho que a gente que tem que ajudar a canalizar as emoções dos nossos filhos. Aliás, posso dividir? Não deu nem tempo de contar. É porque a Marina faz 1.100 coisas. E aí, não dá tempo de contar, mas aconteceu semana passada na minha casa. Meus filhos voltam de van, enfim, tava com um grupo e tal, que já fui chamada, porque os meninos juntos, vira aquela festa e tal. Teve já uma situação, falei, senta longe, não precisa, né? Pra gente foi dando os limites. Ele contou isso na aula, tá? Contou? Sexta-feira, a história da van.
Ó, Então, não dá tempo de contar, mas deixa ele eu contar contou. para os ouvintes Já e sei para que você vai É bom contar. que você vai ter as duas perspectivas. Não, Isso, que é agora o que você vai, é hora da falou, né, verdade. de como a gente tem que aproveitar o que as crianças dão. Aí a gente sentou para tomar um lanchinho da tarde, aí falou, o fulano tá criando um grupo que se chama Macacos. Na hora eu já, mas que grupo é esse? Não foi eu que criei, não. Eu falei, não, mas do que é? Vocês vão falar o que sobre esse grupo? Não, é porque o fulano quer sacanear o irmão do fulano. Tipo, o irmão do fulano nem estuda na escola. O irmão do fulano é um menino já grande, um homem, e o menino que estuda na classe é um menino negro adotado. Aí mas vão falar o quê? Não, porque ele vai sacanear. Aí eu falei, mas isso é errado, você sabe? Não, mãe, mas eu não participei. Eu falei, então, o fato de você não participar, você está contribuindo para um racismo. A mamãe aprendeu isso lá no podcast, que a gente trouxe um casal incrível que teve uma doação tardia, interracial, várias questões. Então, você se calar também é. Aí o outro, mas eu não sou racista. Você se calar Você está A plateia, né? me falando que eu sou um racista. Eu falei, não, eu estou te dando a oportunidade de você deixar que isso não aconteça. Então, se fosse vocês, amanhã vocês tinham que procurar a coordenadora da escola, mesmo que foi uma coisa que aconteceu fora da escola, para contar. Não, mas ela não é da outra classe. Eu falei, mas é crime, adulto. Mas é crime. É adulto. É um adulto que tem que acontecer. E aí eu deixei, eu falei, vamos ver se ele vai falar. Mas aí eu falei, não sei se ele vai falar. E consegui falar com a coordenadora. Caralho, expliquei. E a coordenadora na hora, tipo, nossa, eu queria te agradecer muito, porque eu estou com sérios problemas no 8º, no 9º ano aqui, sobre o racismo, sobre a falta do limite, sobre o bullying, sobre tudo isso. Então, mesmo que não aconteça dentro da escola, você tem que me falar pra gente. E ela foi e chamou eles. E aí, eles fizeram uma coisa muito legal. Eles chamaram o outro amigo que também estava junto, para também ajudar a contar a história. E olha só. E aí, depois eu só encontrei com eles depois que eles vieram me contar. Mas aí, na hora, eu dei parabéns. Falei, que bom, vocês entenderam o que vocês fizeram, que vocês não foram racistas. Vocês ajudaram uma situação a não ir para frente, porque a situação não pode ir. Eu falei, para e pensa, filho, você tem que olhar. A van que você vem, o seu motorista é negro. Como é que vocês criam um grupo que chama macaco dentro de um lugar onde tem as outras pessoas? Não, e como é que você não normaliza isso? Não interessa nenhum, né? se isso você não pode ser criado aqui nem em lugar nenhum. Isso é crime. E você sabe em qual contexto que ele contou isso na aula? Isso que eu queria saber. Que a gente estava trabalhando a comunicação não violenta, então eu falei para eles, o tema da nossa aula hoje é conversas difíceis. Então a gente vai aprender uma técnica, uma forma da gente iniciar uma conversa difícil. Como é que eu digo para um amigo que me convidou para ir dormir na casa dele que eu não me sinto confortável com essa ideia? Então, sem ofender, porque aí já vem assim, inventa uma desculpa, fala que ficou doente. Não. A gente tem uma forma de fazer isso com honestidade, com gentileza e tudo. E aí ele trouxe essa ele situação. Falou, eu tive que ter uma conversa difícil. Falou? Falou. Ai, que ótimo. E aí? E aí trouxe. E aí a gente brincou de ficar colocando dentro do esquema mesmo de comunicação do Marshall Rosenberg. Então, trazer a observação, aquilo que a gente vê, como é que a gente se sente em relação a isso, quais são as nossas necessidades. E aí fazer o nosso pedido. E foi muito legal, porque a gente entrou no assunto do bullying. E eu estava explicando isso para eles, que a gente desarma um bullying não é nem na vítima e nem no agressor, é na plateia, que está ali, permitindo que a coisa aconteça. E é a plateia que tem que fazer exatamente o que eles fizeram, né? Foi muito legal. E assim, ele falou que tinha feito? Falou, conversou, contou. Aí todos trouxeram, porque acontece o tempo inteiro, né, Rê? Você teve sorte de chegar até você, de você poder intervir, porque esse tipo de coisa acontece. Eu nem sei se foi pra frente essa história. E na verdade, ele falou, não, mas ele só ia mandar um meme, assim, que era uma coisa engraçada. Eu falei, mas filho, o nome do grupo tá errado. Tipo, não existe. Não tem. Tudo errado. Né? O nome do grupo, a função do grupo. Mas o objetivo, isso... O grupo, né? E é difícil quando tá o bando, né? Não, isso tem vários assuntos. Quando tem o bando. Não, também pode se falar sobre empatia, né? Porque se você se coloca no lugar do outro, ninguém gostaria de estar no lugar do outro. Então, por que você vai... É o princípio, eu falo muito sobre a Rosa, o princípio básico, você não faz com o outro que você não gostaria que fizesse com você. E aí também tinha acontecido no mesmo dia uma situação com o Antônio que saiu muito bravinho. O que foi? Aí o outro falou, ele bota pilha em todo mundo. Na hora que todo mundo vai botar pilha nele, ele não quer. Aí eu falei, então,
Aí você Aí aconteceu inverteu. com outro que tá acontecendo com você. Talvez não tenha gostado. É porque tudo. E é muito ouvido isso que você falou, né? Eu lembro que o Gabriel tava. Lembra que a gente até conversou? Ele, mãe, eu quero sair da terapia. Ai, mãe, não quero. Não, eu gosto dela. Acho ela maravilhosa, mas não quero. Não, porque vocês não me ouvem, não me ouvem, não me ouvem, não me ouvem. Aí eu, não, Gabriel, vai, não, falta um pouquinho, não, esperar acabar o ano. Ficou nessa, né? E aí, quando a terapeuta chamou a gente, falou, não, porque vocês têm que ouvir o Gabriel. Eu falei, então, já que você falou sobre isso, eu falei, ele está pedindo para não vou, não. Então a gente tem que ouvir. Acho que como exercício para o grupo aqui todo, a gente tem que ouvir, a gente tem que dar essa voz para ele. Mas eu fiz um combinado com ele. Eu falei, eu vou tirar você, vai continuar no curso, mas a gente vai fazer uma aula de yoga juntos. Pode ser? Perfeito. Não, entender pode. por que E quer acabou, sair, né? foi. Eu sinto muito que é isso, é saber fazer as perguntas. Às vezes, É. eu até parei Por de... que Eu quero ensinar minha filha a pensar. Então, ao invés de você falar assim, não pode fazer isso, é falar, você acha que pode fazer isso? Aham. Você acha que você acha, né? O que você acha que vai ter de consequência se você fizer isso? Você se sente segura fazendo isso? O que seu Sim. corpo sente quando Ah. você faz isso? O que seu corpo sente quando você fala essa palavra? Sim. Porque quando você substitui o comando por pergunta, você desenvolve senso crítico, né? É Motivação muito interna. mais interessante. É. Porque você não vai estar ali o tempo todo. É. Então, é fazer a criança conseguir desenvolver o próprio caminho de pensamento, de senso crítico, para agir no mundo de uma maneira mais consciente. E errar enquanto a gente está ali acompanhando, está do lado, esses erros que geram consequências que vão ser vividas, fazer más escolhas, né? Acontece, faz parte, todo mundo erra. E é maravilhoso, porque você vê a criança, a fichinha da criança caindo, e ela dizendo, puxa, na próxima eu vou fazer assim. Né? Isso é de um poder que você não precisa repetir, porque ela aprende na experiência. É. Agora, se você dá Sim. comandos, você vai dar comando, continua dando comando. Aí, daqui a pouco, essa mãe que está dizendo, eu já falei 1000 vezes, vai continuar falando. Porque... Não, e eu já é uma coisa que às vezes me vem que eu falo alguma coisa pra Rosa e eu penso, tô falando pra mim isso. Isso é pra mim, não é pra ela, sabe? Assim, como que a gente aparece, né? Muito. Nas dificuldades dos nossos filhos, espelho. assim. Você total olha espelho. pra Rosa e fala, meu Deus, sou eu. Igual, tudo igual. Ela vai andando. E eu vou andando assim, eu falo, nossa, ela anda igual a mim. É uma Ela coisa. fala igual a mim. É muito impressionante, assim. Mas esse espelhamento... Eu, por exemplo, ficava ensinando a Rosa a escovar o dente. Eu comecei a escovar na frente dela. Porque eu vejo que ela me olha e vai escovando igual a mim, me imitando. Eu sentia que ela tava com dificuldade de jantar, todo jantar sozinha. De como, sabe? E aí eu saí, e antes eu jantava do lado dela. Eu falei, quer saber, ao invés de ficar falando, eu vou fazer. Isso aí. Porque a gente é exemplo o tempo todo. Aí eu saí do lado dela, fui pra frente dela, e agora a gente janta uma de frente pra outra, Ela olhando. conversando, e ela olhando. Então ela vai me imitando como que eu consigo colocar a comida no garfo, como que eu mastigo de boca fechada, como que eu não bebo enquanto eu tô comendo. Sabe? Ela vai imitando. E esse espelhamento eu acho fundamental. E é pra tudo, né? Sim, É isso. Às vezes Alguma coisa acontece, você quer explodir com a pessoa, e você fala, eu estou com a minha filha. Estou com a minha filha. Seja exemplo. É um mantra. Ou seja exemplo. Fala uma coisa pra mim, que foi até hoje a coisa que você considera, assim, que você fala, nesses quase 6 anos, que eu, de fato, busquei, trabalhei intencionalmente pra mudar em mim, pra minha filha poder modelar. Nossa, você não perguntou nem isso pra mim. Ai, ficou com ciúme. Você ciúme. perguntou isso pra Priscila. Vou perguntar. Eu me abraço que ela vai ficar com ciúme. Ai, gente, eu até esqueci. Dá o negócio da garrafa amarela pra mim, por favor, já que a gente tá aqui. Gente, temos uma garrafa amarela, sem patrocínio. Porque a só para o Priscila com chá. seu look. É só a menina com o meu look. A nossa convidada, olha Ela que trouxe um delícia. chá. Trouxe um chá. Esse aqui Chá deu da uma mamãe. memória afetiva em todas nós, tá, gente? Chamisto da mamãe. Eu não vou tomar agora, senão vou cair de sono. Opa! Que isso? Eu quero também um Dando chazinho. banho na amiga. Que isso, Feliz Brasil. ano novo. Feliz ano novo. Dá um chazinho Você dela. quer, Pri? Já faz a pausa, já dá o Gente, quero. vamos falar que esse presente chá da dela? mamãe era uma das coisas mais incríveis que a gente Ai, eu tomava. adorava. Posso porque levar é um o chá meu, relaxa- Priscila? Leva. Eu vou tomar noite. É um porque chá eu relaxante. Eu tomava isso. É, É. amiga? Pra você relaxar, pra conseguir amamentar e tal.
Obrigada, Pri. Imagina. Muito obrigada. Aproveitar. Isso, Que ela aproveita. vai fazer... Priscila, a gente tem um presente pra Peraí, a gente você. tá fazendo um intervalo? A gente Não, é é real. real. Tudo é real. É porque eu fiz Priscila, uma a pergunta gente tá tensa. Eu vou dar aqui, ó. Você já colocou? Senão daria... já colocou. Ah, quero Senão passar. poderia colocar. Ai, amei. Transfere. Transfere. Você quer uma aguinha? Pronto. Pode isso, mãe. Amei. Pronto. Eu vou levar meu chá para a noite. Muito Voltando, obrigada. imagina. Voltando Voltando, a- qual que era a A pergunta pergunta mesmo? Me ciumenta. desconcentrei. Pronto. A pergunta é a seguinte, Pri. Sim. Pra gente, né, a gente tá falando sobre... Peraí que eu vou fazer uma gambiarra aqui. Vai, Lá vai, pausa Priscila. para gambiarra, qualquer Não, coisa chama a produção. Pausa para... Pode Não deixar derrubei. aqui. Daqui, Ó, arrasou amiga. ela. Pausa para gambiarra. Pronto, agora saúde. Saúde, Tchim, tchim. gente. Saúde. A nossa maternidade. Muita água, Amém. gente. Muito bom. Pri, a gente tem algumas consciências que vão vindo com o tempo, né? Assim, tipo, hoje eu vejo assim, a Maria tá 1 mês exatamente daqui 30 dias, dia 10 de janeiro, já é 11. Hoje estamos gravando esse episódio dia 11 de Só novembro. Deus sabe quando passa. Dia 11 de novembro hoje. Então, Hoje. Maria, Já daqui 12. 1 mês ela faz 12. Acabou a sua primeira infância. Acabou, amiga. Vou ler a cartinha, eu escrevo uma carta Ai, pro meu futuro. Deus. Todas Tá as dando? mães que eu atendo, não, eu falo, no momento que você percebe que você tem que mudar coisas, eu sempre sugiro escrever uma carta pro dia do aniversário de 12 anos dessa criança. Nossa. Pensando, né, como é que... mais assim, no sentido de... O que eu ensino que eu também aprendo mais Isso. forte? Quem sou eu quando minha filha tiver 12 anos? Exatamente. O que eu sinto, que eu mais aprendo enquanto eu ensino para minha filha é sobre a fala. É sobre poder me colocar nas relações, poder... Eu falo para minha filha que ela tem que poder falar sobre tudo que ela sentir, seja para quem for. E que ela tem que poder falar sobre qualquer desconforto que ela sente, sobre qualquer sentimento que ela tem. Ela tem que poder falar, seja qual for e independente do que isso vai causar no outro. E eu aprendi muito ensinando isso para ela. Porque eu acho que eu tive por muito tempo um padrão de comportamento bem machista, de silenciamento, de engolir, de guardar para mim, de sentir desconforto e não falar. E isso tá muito errado. Isso tá muito errado. E ensinando a minha filha, eu aprendi isso. Acho que aprendi muita coisa, mas eu acho que esse foi o primeiro que me veio na cabeça, assim, sobre ter conversas difíceis, sobre alguma coisa acontecer e você falar, eu não gostei da sua atitude por causa disso, não me fez bem, e eu tenho esse diálogo com ela. Ela fala pra mim, mamãe, eu não gostei disso que você fez. Eu falo, obrigada por me falar. Por que você não gostou? Por causa disso. Eu falo, filha, obrigada por ter compartilhado comigo. Vou ficar mais atenta para isso não acontecer de novo. Eu entendo o que você sentiu. Eu vou ficar mais atenta. E ela também faz isso. Quando eu falo, filha, eu não gostei do que você fez. Achei que foi uma falta de respeito. Aí ela fala, desculpa, eu vou ficar mais atenta. Ou eu falo, filha, você pode tal coisa? Ela fala, eu vou fazer o possível. Que é o que eu falo para ela. Então, eu aprendi muito nesse sentido, sabe? Porque a gente não vai estar o tempo todo com os nossos filhos, né? A gente realmente educa o filho pro mundo. E é muito bonito você ver o filho indo bem pro mundo. Você confiando, isso dá um sossego, você confiar que a sua filha vai pro mundo segura, integrada, né? Assim, potente. Isso é muito gratificante. Isso é uma sensação assim, nossa. E isso afeta a gente, né? E afeta totalmente. a gente num lugar da maternidade, que é um grande desafio, que infelizmente é um romantismo também em torno da maternidade, que é da responsabilidade, da presença dessa figura materna, porque de repente, então, a gente trabalha, né? A gente faz mil coisas e ainda assim a gente tem que dar conta de um monte de coisa em casa, a gente entra numa sobrecarga
absurda, a mulher guerreira, né? A Mulher Maravilha, parece que vira motivo de orgulho bater no peito para dizer que você está se virando em 1000, quando não é. E aí é absolutamente funcional pensar nesse sentido que a gente pode se fazer desnecessária e a gente deve se fazer desnecessária. Isso é o objetivo, né? Porque aí você começa a entregar. É porque essa frase ela é mais verdadeira e a mais difícil, né? E ao mesmo tempo ela é um consolo, assim, hoje, né? Quando você fala, quando seu filho não te procurar, é sinal de que você fez uma boa maternidade, né? É essa, assim, a frase, né? É claro, as crianças vão vir sempre pra gente, né? Assim, mas não te procurar no sentido, assim, ganhei as ferramentas, né? Pra conseguir me gerir emocionalmente nessas situações nas quais, embora minha mãe não esteja presente, a força e a potência que ela colocou em mim ali atrás, quando ela estava ao meu lado, estão aqui comigo agora. Então, quando eu dou uma camiseta dessa para minha filha, e a gente conversa muito sobre algumas situações de bastante violência emocional, pelas quais ela passa nos diversos ambientes, né, e relacionamentos, e que ela diz, não. Assim, até de... E saber bancar um não, E saber né? bancar. Não, até de amiga, às vezes ela vem me mostrar. Ela fala, olha aqui, ó, o nãozão que eu disse. E aí, o que é? Uma amiga que printou uma tela de uma conversa com a outra e mandou para ela para começar a fofoca. Então, olha o que a fulana disse da outra. Não, obrigado, não estou interessada. Não vou entrar nesse ciclo. Tem a ver comigo? Às vezes ela fala que eu ensino esse mantra. Muito bom. Tem Chega, a ver comigo? Chega amiga, Maria, preciso te contar uma coisa. Aí ela já fala, tem a ver comigo? Preciso saber? Isso é um conceito básico. Fofoca vamos usar agora, a partir dos 40? Vamos, amiga. Eu acho bom usar essa frase. Quer usar? Tem a ver comigo? Me liga, senão... Porque entra e parece que existe uma corrente das próprias mulheres de fomentar isso. Porque é isso, né? Assim, o quanto uma mãe precisa perceber o perigo que é ficar na frente da sua filha, criança, menina, falando, porque o cabelo da fulana, porque o corpo da outra, porque o que a outra fez. Eu falo muito isso pra Rosa. Não. Eu falo, ela repete assim, ela tava agora, eu falo, e é muito, sabe o que eu acho bonito? Quando eu falo uma coisa pra ela, eu vejo ela brincando, eu vejo ela no mundo, e ela repetindo o que eu falei. Eu falo, nossa. Que bom. Porque tava agora essa semana, ela tava brincando com um amigo e cada um tava fazendo uma casa de Lego. E o amigo tava, olha como a minha tá mais bonita. E aí a Rosa assim, eu já te disse que a gente não compara. E eu sempre falo muito isso pra ela, assim, cara, a gente não compara, cada um é bonito de um jeito. Claro. E essas frases, assim, sabe? Teve um dia que ela teve algum desentendimento, alguém fez alguma coisa errada, jogou lixo no chão, ela falou, vem aqui que a gente precisa ter uma conversa importante. Adoro. Aí levou pro canto, sentou e falou, então, isso que você fez não foi certo. Você vai lá, você pega, você joga no lixo. Eu falei, muito bom. É exatamente assim que eu falo com ela. Que maravilha. Cara, que bom. Isso é bom, né? E é uma coisa quando você vê assim, foi pro mundo, né? E às vezes você fica ali cansada, educando, repetindo, fala, nossa, será que tá fazendo efeito? Será que tá funcionando? Você sabe que eu vivi isso o ano passado, a Rê compartilhou comigo cada dia, porque a Maria, de repente, aos 10 anos de idade, foi morar em São Paulo, 9 meses longe de mim, né? Então, naquele momento, eu sempre imaginava assim, aos 12, formou a circuitaria neural, ok, passamos para uma próxima etapa, fiz o que eu tinha que fazer. Claro que a gente vai sempre se relacionar e tudo, mas a gente sabe que tudo se forma, principalmente no primeiro setênio da vida, e até os 12 anos, esse modo operante está consolidado em redes sinápticas, que para você mudar, você vai ter que fazer um movimento de desfazer e refazer, né? Esses padrões de comportamento e de ação no mundo. E aí, de repente, a bichinha passa lá na audição da Matilda e o pai vai com ela para São Paulo. Ah, mas tá com o pai, mas não tá com a mãe. Entendeu? Para mim era isso. E aí eu lembro que... Mas ela ganhou a oportunidade de estar sozinha com o filho aqui. Que foi muito legal. Porque o pai foi com a filha e ela ficou com o filho. Eu fiquei com o Pedro. Mas ela teve que criar tudo vem por uma causa, né? Sempre. Mas eu me lembro que no dia que saiu o resultado da audição, a gente tinha assim, dali a gente ia ter uma semana para que ela fizesse a mudança para São Paulo. Então, cancela a matrícula na escola, procura escola em São Paulo, faz... Ela fez a Matilda no teatro, no musical. Máximo. Coisa mais linda. E aí, eu lembro que eu cheguei em casa, era uma quinta-feira,
o resultado saiu, era por volta de 5 horas da tarde. Ela não sabia, Maria não sabia. Só pediu pra gente contar no dia seguinte só. Tô lembrando da fazer agenda, uma porque eu surpresa. fazia a agenda dela. Não, Marina, não, você almoça e vai levar tua filha. Não, Marina, depois você vai... Não, porque ela dividia comigo, então eu sabia a agenda. A Rê é que muito virginiana, né? Muito não, bom. e a gente tinha... Organiza em São Paulo. Organiza tudo. Aí a gente estava em São Paulo, em cartaz. Não, mas ela vai fazer Sessão das 9, aí eu vou sair correndo do teatro. Pra buscar. 10h47. Eu não vai dar tempo. Não manda o motorista buscar. Aí é, né? Ela fazia uns rolês assim. Não, e às vezes a gente precisa do outro, precisa Sim, falar em voz pra alta, pensar. porque às vezes quando a gente tá só no pensamento... Eu ajudava ela também, na época da novela. Não, a gente vai se ajudando, né? Não, eu não, também, Priscila, a relação não, é recíproca. Mas a relação é recíproca, né? Claro, A amizade claro. é isso, é você falar em voz alta e o É, outro o te outro ajuda. O outro tem um distanciamento emocional. Isso ajuda muito. Pra ver melhor pensar, a situação, assim. Mas assim, pra mim, o grande lance foi quando eu voltei pra casa e tava todo mundo dormindo. Na quinta-feira eu fui pra faculdade dar aula, cheguei em casa 10 e pouco da noite, todo mundo dormindo, e eu comecei a olhar aquela criatura na cama, deitadinha, dormindo, e pensando assim, de manhã a gente conta pra ela que a vida dela vai mudar. Ela vai mudar de estado, né? E aí eu ficava olhando pra ela e pensando assim, autoconfiança. Ok. Senso crítico, ok. Cuidados com o sono, vou ter que trabalhar nisso. Aí ela na listinha, papai, cuida do horário de sono. Gente, é a melhor mala que você tá fazendo, né? Exatamente. Não é de roupa. Mala. É isso. É de educação. Porque eu sempre me pergunto isso, em que momento eu tô? O que eu tô educando hoje? É, no Pedro, porque o que eu tô educando hoje na Maria? Tem que escolher. E aí eu peguei e fui fazendo exatamente essa bagagem, essa mala. O que tá pendente? O que tá na conexão comigo, que eu preciso passar agora pro pai, que vai morar com ela, só os dois, para ele dar continuidade, mas ao mesmo tempo eu não sei o que ela vai encontrar lá. E aí foi muito legal. Medo, né, amiga? Não, e que esse pai, tomara que esse pai tenha a escuta de entender que você não tá fazendo críticas a ele, você só tá pensando no melhor para a criança, assim né? Como ele Ricardo me passou, vai ganhar o troféu, o pai do Pode Mulher. Ricardo vai. Assim como ele me passou, eu falei pra ele, onde você tá com o Pedro? Em qual momento você tá com o Pedro? Porque, querendo ou não, o vínculo dele com o Pedro era muito mais forte. Que bonito esse diálogo, né? Foi muito legal. legal. Em que momento você tá aqui, em que momento eu tô aqui. Isso, segue com o meu aqui, eu sigo com... Não que a gente... É isso, né? Agora 100% do Pedro ficou não comigo. É uma substituição, 100%, né? Não, é só um jogo. Vamos jogar junto agora nessa distância. Mas, amiga, qual que era? Agora eu fiquei curiosa de você. O que era importante pra Má, né, ter esses 12 anos, assim? O que você via pra ela, assim, igual a Pri falou aqui, né? Que ela queria, né? O que ela deseja ali pra Rosa e pra você. O que era importante? Eu tinha uma necessidade muito grande de quebrar um padrão meu, que é sempre na gente, né? Pra não passar pra ela. Que é a minha busca por incluir na minha vida, e você sabe muito bem disso, e legitimar o lugar do descanso, do ócio. Que eu não queria que ela modelasse, e ela estava modelando desde muito pequena, esse lugar me acendeu uma vez que ela tinha 5 anos de idade, a gente foi assistir uma peça, e a hora que a peça acabou, os atores vieram agradecer, e um deles, na ponta, falou, gente, muito obrigada pela presença de vocês, eu vou sair correndo porque eu tenho outro espetáculo, deixo aqui com você, e saiu. Ela olhou para mim e falou assim que vai ser comigo. 5 anos. Aí, naquela hora, eu falei, não. Tipo, ela pegou tudo, já foi na célula junto, passou no DNA, esse lugar do vou fazer tudo ao mesmo tempo, agora corre pro refrão, sabe? Que é o que você faz, né? Que eu trabalho diariamente, já melhorei muito. Eu tenho isso com a Rosa também, priorizar o descanso, né? O descanso. O esvaziamento, eu falo muito isso com a Rosa. Agora, em termos de habilidade, o que eu acho que eu tô feliz, assim, de chegar agora nos 12 anos... E que eu trabalhei muito com ela foi perder o medo de errar que ela tinha e a comunicação interna. Como ela conversa com ela mesma, né? Então, assim, ao invés de errei, não acredito que eu fiz isso, caramba, de novo eu fiz isso. Não, a autocompaixão e esse lugar do tá tudo bem, você errou. E agora você vai errar melhor na próxima, porque na sua condição humana de vulnerabilidade e imperfeição, você vai seguir errando e aprendendo. Aí eu fiquei feliz, porque esses dias ela pegou meu celular, gravou um vídeo e me falou, quer postar? Que é uma história que ela aprendeu e quis contar sobre erros. Muito, né? Uma expectativa
às vezes, você perceber, né, para onde vai o teu filho ou não. É muito interessante isso, né? E pra mim, eu sinto que o meu maior desafio com a Rosa, que tem a ver não só com ela, mas comigo, é colocar limite. Colocar limite pra ela, e eu vejo como eu tenho dificuldade de colocar limite comigo. Como que eu vou passando dos meus limites. Então, quando eu falo com ela, que eu falo que tudo tem limite. Tudo, tudo. O nosso corpo tem limite, a nossa paciência, o até onde a gente pode ir no outro. E eu sinto que ela tá numa fase de testar muito o limite, de fazer as coisas para ver minha reação. E eu tô aprendendo com ela a colocar limite. E isso tá fazendo eu colocar melhores limites na minha vida. De cansaço, de você não tem que ir em tudo, você não tem que fazer tudo, você não dá. Porque você vai passando por cima de você, né? Então, ensinar ela sobre limites está me ensinando muito sobre a colocar limites na minha vida. Aliás, também. acho que foi um vídeo que você fez, né? Falando sobre limites, que a Má falou, Priscila, é muito bacana. Ela falou uma coisa tão legal, não foi? Foi sobre... Não, nesse vídeo você falava que você queria muito que tua filha fosse uma pessoa que pusesse a voz dela no mundo, que desse os seus limites, que dissesse não, e que para isso você entendia que em algum momento na infância ela teria que ser desobediente. Né? Ela teria que colocar o limite dela também. É que eu falei que eu educava minha filha. É porque eu pra ela ser questionadora. Ser questionadora. Eu acho fundamental você ser questionador. Porque você faz isso, você não tá com um robô, né? Você tá com um ser humano. Então, dá trabalho, porque faz com que ela me questione, só que ao mesmo tempo, eu acho que eu fui muito para um lugar e agora eu tô achando meio termo. Porque eu acho que no começo... Eu me lembro que a primeira vez que eu senti vontade de gritar com a minha filha, eu sussurrei. Porque eu falei, não posso gritar com a minha filha. Aí eu sussurrei. E ao mesmo tempo, eu tenho que achar esse lugar de firmeza com ela. Né? Que eu acho que é um grande desafio de você exercer autoridade sem ser autoritária. Eu não quero ser autoritária com a minha filha. Mas eu também não posso ser democrática. Porque ela tem que entender que existe alguém ali, um adulto responsável por ela. Então a criança não pode fazer só o que quer. Não é democracia aqui. Não é. Não é Essa mesmo. educação não é mesmo. Não é. E eu acho que no começo, eu só falava... Isso eu faço até hoje, assim, eu me abaixo, olho no olho com ela, eu não gosto de ter essa hierarquia física, mas eu gosto de ensinar a ela o caminho das respostas. É isso, ensinar a fazer as perguntas certas. Porque ela vai ter que saber fazer as perguntas certas a vida toda. Então, isso é uma coisa que eu ensino desde pequena. Mas eu aprendi muito a exercer autoridade sem ser autoritária. A ter firmeza sem ser grosseira. Porque, ao mesmo tempo, tem coisas que são inquestionáveis na educação. No que pode e no que não pode. Não tem meio termo. As crianças pedem limite. Eu não sei se eu te contei que o Antônio tinha 3, 4 anos. Pede limite. Era o tal do não. Aí falou, tem alguma coisa aqui, a gente levou assim numa psicóloga, ele fez tipo 3, 4 sessões, na quarta ela já me chamou, falou, ele quer que você diga não pra ele. Aí eu falo, eu vou falar não? Eu falei, não, mas não, é um problema pra mim, minha infância, eu vi muito não da minha mãe, não sei o que lá. Ela falou, não, você pode ter 1000 questões, mas você vai ter que achar o seu não. É porque a criança olha pra você é uma figura de segurança pra criança. Exatamente. Então ele quer te olhar e quer saber que você vai estar lá. Sim. Quer saber que pode confiar em você e isso dá confiança pra ele. Não, e posso falar... Aquele olhar assim, de tô contigo, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu, assim, sair de lá, o primeiro movimento que teve, e teve essa autoridade sem ser, né, autoritária, abaixou na hora. Na hora. A minha filha, sabe o que eu fazia? Aí eu falei, um tom de voz, porque não é nem gritar e nem sussurrar. Porque uma educadora me falou assim, como é que vai identificar que tá fazendo errado? Se você não mudar o seu tom de voz. A expressão do Porque rosto. era bebê quando isso aconteceu com a Rosa. Sabe, de botar na mão onde não podia, botar na mão, e eu, não. E aí eu, tipo, cara, você tem que falar com firmeza. Você tem que achar firmeza entre o sussurro e o grito, né? Porque o grito é horrível, o grito não ensina nada, o grito assusta, deixa a pessoa apavorada, aquele lugar de medo que a criança fica num estado que você tá ensinando ali, mas ao mesmo tempo
Você tem que falar, você tem que se colocar, você tem que ter firmeza para a criança entender que não pode. O que eu fazia com a Rosa, que eu mudei recentemente, eu dava muitos avisos. Não faz isso, senão não bate com o brinquedo na mesa, senão eu vou tirar o brinquedo. Mamãe, aí batia de novo, a mamãe já falou, aí era a segunda vez, mamãe já falou que não pode bater com o brinquedo em cima da mesa. Próxima vez eu vou tirar. Aí na terceira eu tirava. Falava, cara, ela tem 6 anos. Uma vez que bateu, perdeu o brinquedo, amor. Você não tá conseguindo brincar com esse brinquedo nesse momento. Aí eu tiro. Então, uma coisa assim, que hoje... E aí eu sinto que hoje em dia ela já... É porque a gente... E eu sinto que ela faz me olhando. Tipo, o que você vai fazer agora? Sabe? Provocando, pedindo limite. Até onde eu posso ir aqui, mamãe? Você tá ligada em mim? Sabe? É porque ela tá experimentando a ação dela no mundo. Então, tem uma coisa que é assim, a gente não dá opção para aquilo que não é uma opção. Exatamente. Então, assim, se você bater com ali, eu vou tirar. Então eu tenho a opção de bater. E aí eu perco o brinquedo. Então eu posso escolher entre não bater e ficar com o brinquedo e bater e perder o brinquedo. Pode ser que eu escolha a opção 2. Então, se essa opção não existe, a gente não dá. Exatamente, né? exatamente. E aí, a autoridade, ela tem uma coisa que é um barato, uma imagem que é boa da gente construir na nossa mente, ficar com ela, para, às vezes, assim, a gente se lembrar, fala, deixa eu ver se agora eu tenho que apertar na firmeza, se eu tenho que ter mais gentileza, que é a do rio. O rio, a criança, ela é como a água do rio, né? Que ela vai traçando o seu curso próprio, ela tem escolha, ela tem um caminho, ela tem uma velocidade, ela tem uma vida. Vida. E a gente é margem. Totalmente. E o rio sem margem, primeiro que ele não sabe nem que ele é rio, né? Que ele transborda e ele não consegue achar uma forma de seguir o caminho. O rio, com a margem comprimindo o tempo inteiro, ele se torna violento, agressivo, ele só tem um caminho, ele só tem uma escolha, ou ele se torna absolutamente apático, né? Então, como é que a gente faz para essa margem acompanhar, ou seja, ela constrói junto o curso do rio, mas ela é a baliza. Então, às vezes ela diz, opa, por aqui, mas eu tô Totalmente. ao lado. A gente encaminha. A gente encaminha. Balizando. Totalmente, totalmente. Eu sinto porque tem coisas que tem opção e tem coisas que não. Se você vai de tênis ou bota, você escolhe. Mas você vai de sapato fechado que tá chovendo. Agora, se você pode ficar sozinha ou não, você não escolhe isso, porque criança não pode ficar sozinha. Então, você não dá pra criança escolher uma coisa que ela não tem capacidade. Né? Porque você vai estar gerando angústia na criança. Tem coisa que a criança não tem capacidade de escolher por ela mesma. Por isso tem que ter sempre um adulto responsável. Diferença básica de autonomia e independência, né? O bebê humano, ele é... A criança humana, a infância humana é a mais longa de todas, né? Entre os animais, entre os mamíferos. Então, uma criança leva 12 anos para sair da infância, isso não é à toa. E aí, ela, enquanto não sai dessa infância, ela é um ser dependente desse adulto. Então, o que é a diferença que as pessoas confundem? Mas tem que dar autonomia, então tem que deixar fazer. A pergunta que se faz é, a criança pode se responsabilizar pelas consequências daquilo que pode acontecer quando ela faz uma escolha? Então, se a resposta for não, então ela não tem independência. Ela tem autonomia, porque ela sabe fazer. Então, minha filha tem independência para preparar a panqueca dela? Vamos ver. Ela tem autonomia? Tem. Ela sabe quebrar o ovo, ela sabe misturar ali o polvilho, fazer... Então, ela tem autonomia, ela pode fazer aquilo sozinha. Ela pode se responsabilizar por derrubar algum fogo, se queimar ali? Não. Então, ela não tem independência. Exato. Ela pode fazer de um adulto ali do lado dando controle. Exatamente. Isso que eu falo pra minha filha. Com 25 anos, a pessoa já tem Mas é porque a autonomia não foi trabalhada o suficiente. Não sabe nem como fazer. Mas aí, me conta mais uma coisa que eu fiquei curiosa aqui com essa história do que você falou que você fez algumas mudanças, né? Que você antes fazia de um jeito, sentia que você estava talvez afrouxando demais no sentido de deixar ela ter voz nesse sentido e que agora você resolveu mexer nesse limite, é isso? Fiquei curiosa para saber mais. Por exemplo, vou tentar ver se eu tenho exemplos práticos para dar imagem, né, do que eu tô falando. Eu sinto que
Foi isso, eu tava um dia dirigindo e tava com duas amigas, tava a Rosa e uma amiga no carro. E aí eu vi que a Rosa pegou de brincadeira e fez assim com um brinquedo duro no braço da amiga. A amiga falou, ai, Rosa, eu virei pra trás e falei... eu falei assim, peguei o brinquedo porque você não dá... O que eu falei? Eu falei, perdeu o brinquedo porque você não tá sabendo usar esse brinquedo. Aí ela levou um susto, aí ela olhou assim pra mim, aí eu falei, pode bater com brinquedo em alguma amiga? Ela falou, não. Eu falei, então pronto. E eu acho que se fosse um tempo atrás, eu falaria, filha, não pode bater com brinquedo na amiguinha, hein? Aí ela bateria de novo. Aí eu falaria pela segunda vez, filha, tô avisando, se bater de novo, a mamãe vai ter que tirar o brinquedo. Eu acho que eu era muito permissiva, porque eu achava que só com a fala ela entenderia. E não, ela estava precisando de ação, de atitude, de consequência. Só a palavra não estava dando conta da consequência. Eu precisava agir. Então, acho que um tempo atrás eu falaria uma vez, falaria duas, na terceira eu falaria, filha, a mamãe já avisou 2 vezes, agora a terceira a mamãe vai tirar o brinquedo. E agora eu não faço mais isso. Mas você acha que tem a ver com o crescimento? Que já tem 6 anos também? Eu acho que tem a ver com a percepção de que não estava dando certo. Porque tentativa e erro, essa cara, não está funcionando. Eu tenho que mudar de estratégia. Tá tudo errado. Gente, aí você fica lá pesquisando, vendo vídeo, estudando, lendo. Aí observa. E aí, falei, cara, ela tá precisando que eu seja mais incisiva. Ela tá precisando que eu seja mais firme. Ela está me pedindo limite. Ela quer... E melhorou, você sentiu? Melhorou totalmente. Eu também, eu tava botando ela pra dormir. Aí eu deito na cama pra ler o livro com ela. Ela começou, mamãe, chega mais pra lá. Mamãe, sabe o quê? Mamãe, sabe o quê? Aí eu falei, cara, ela tá me testando, essa menina. Tá me testando até onde eu vou, até onde eu vou me adaptando, sabe? Ela chega pra cá, chega pra lá. Aí eu falei, filha... Aí eu saí, sentei, ela começou a chorar. Aí eu falei, filha, você tá mais preocupada em... Tipo assim, eu tô sendo mais uma informação no seu relaxamento. Eu vou esperar um pouquinho aqui, você se acomodar e eu já volto. Porque eu senti que ela tava me testando até que ponto ela mandava em mim. Até que ponto o que ela falava eu fazia. E eu falei, cara, isso não tá legal. Porque sempre tem alguma coisa por trás, né? Sempre. Eu acho que a gente tem que ficar atento ao que tá por trás da atitude da criança, o que tá por trás. Por que às vezes você acha que uma criança quer tanto ter essa autoridade pelos pais? Pra ter o domínio do jogo mesmo? Muitas vezes ela tá buscando o senso de pertencimento nessa idade, porque a gente tá falando de uma criança de 6 anos, né? Então, existe uma grande poda neural que acontece aí, né? A gente nasce com 100 bilhões de neurônios. Hoje, nós, adultos, temos 86 bilhões. Essa poda que acontece dos 100 aos 86, ela é fundamental para a gente conseguir aprofundar as camadas de pensamento. Aos 6, 7 anos de idade, acontece uma grande poda neural. Nesse momento, é o famoso bater das asinhas, né? Assim, peraí, tá muito cheio de vontade, tá falando coisa, querendo mandar, querendo... E aí, a gente tem que ter muita observação de contexto para entender se é uma criança que está querendo dominar um espaço porque ela não se sente pertencente, ela tá querendo botar as regras dela para ver se ela pertence ali, né? Um grito de dá licença que eu não sou mais aquela pequenininha que ia recebendo ordens, ia fazendo o que me mandavam, eu tenho uma opinião. E aí é um barato que você tocou na palavra democracia, e eu acho que existe uma sutileza aí, se a gente puder cuidar dela, que é assim, a democracia no lugar do todos têm poder de voto, né? Todos podem dizer o que pensam, todos podem dar a sua opinião, ela é muito fundamental. É fundamental. Né? Porque às vezes, assim, antes, e é justamente para não transformar a autoridade em autoritarismo, que a gente precisa dar voz. Né? Agora, a depender de como a gente dá essa voz, a criança chega uma hora que fala assim, eu não vou nem falar, porque você não vai fazer diferença, no final vai ser a tua opinião mesmo. Então, a gente tem que também dar essa voz de uma maneira ativa, né? De uma maneira com escuta, porque às vezes tem uma fagulha ali na fala da criança que dá pra gente validar e incorporar na nossa decisão final e que já não é mais sobre a decisão em si, mas é sobre fazer com que essa criança perceba que ela, de fato, tem um espaço de voz compatível
com a relação adulto-criança, né? Dentro de uma lógica que é hierárquica, sim, mas que não é abusiva no sentido de poder. Nem né? silenciadora, Nem né? silenciadora. Nem da criança, nem nem do adulto, sua. né? E quantas vezes vem ali uma ideia que você fala assim, opa, vou repensar porque ficou bom assim, se parar para pensar, né? Quais são as questões por trás do meu não aqui, né, também. Uhum. E aí, às vezes, é a criança querendo fazer esse domínio, esse teste, justamente porque ela está pedindo atenção de uma forma indevida. E aí é muito bem-vindo peraí, filho, olha só, eu tô te incomodando aí, também tem eu nessa relação, então eu vou ficar aqui esperando isso que você fez. Então, que é maravilhoso. Tudo vai depender do contexto. Como é que tá essa criança? Ela tá vindo de uma situação, de algum contexto específico na escola, em que de repente ela sofreu algum tipo de rejeição, e aí ela tá agora cavando mais. A gente tem que olhar contexto. Se a gente só olhar o comportamento, né, ele é a ponta do iceberg. É o que tá ali por trás, o que tá motivando esse desejo de o tempo inteiro chamar a atenção de forma indevida. Essa criança está pedindo por conexão em outro lugar, né? Que não é a conexão operacional do vamos tomar banho, jantar, chegou a hora de dormir, pronto, acabou. Né? Que é a conexão do estar ao lado, margem do rio, né? Acompanhando. É um barato, né, gente? Porque é um muito grande bonito, desafio. muito bonito de ver. Essa transformação, né, dos filhos, assim, é muito... E, ao mesmo tempo, Pri, a gente pisca, seus filhos já têm 10 anos. É uma loucura. Você fala, mas foi, né? Aí vem, tá aqui, o Gabriel já tá quase da minha altura, assim, né? Você vê no palco, vem acontecendo. A gente tava vendo uma foto. Alegria. O Tom jogando bola, e capitão do time, se achando, assim. Você fala, nossa, que engraçado isso, né? Que você tá tanto tempo ali vivendo aquilo tão intensamente, porque maternar é transformador, é algo revolucionário, assim, né? Por tudo, né? Assim, a gente... Nossa, é até estranho imaginar como era a nossa vida também, né? Antes, assim. E, ao mesmo tempo, quanto coloca a gente num outro lugar, assim, né? Convida a gente o tempo todo, né, a repensar muita coisa. Muita e ou a gente coisa. aceita esse convite e se transforma junto e evolui junto. Sim. Ou a gente recusa esse convite e não sei, eu acho É duro, duro. Não Não é nada romântico, não. É trabalhoso, é trabalhoso. Essa semana a Rosa pediu pra mim pra escutar a música Criança Não Trabalha, Criança Dá Trabalho. E é isso, criança dá trabalho. Então também tem que alinhar a expectativa. Você ir pra um lugar com uma criança sem a criança é uma experiência diferente. Claro. Então, ou você se prepara para aquela experiência, ou vai ser frustrante para você, frustrante para a criança, e o programa não vai ser tão prazeroso. Sim. É muito doido isso, né? Como algumas dinâmicas se constroem nas relações de maternidade, onde a mãe tem a expectativa de fazer aquilo que ela fazia antes de ser mãe, com a criança, como se fosse possível não mudar nada. Então, eu vinha sempre nesse restaurante. E agora eu vou com a minha filha, com o meu filho, que é criança, e eu quero viver a mesma experiência. Né, assim, isso... Não, porque são seres humanos, né? Se você também vai sozinho, se você traz uma amiga, é outra Muda. experiência. Então, por que você relação. acha que quando você vai com criança vai ser igual? Porque criança não é robô. Também Mas tem vontade própria, também tem o tempo próprio. Sim. Apesar de ser criança, né? Apesar de ser principalmente criança, né? por tem ser opinião, que né? coisa, né? Existe uma vida por trás dela. Uma vida. Não faz ela fala, ela anda. Meu Deus. É muito doido isso. É muito doido. E eu sinto que isso às vezes pega muito pra mim, que você tem que deixar mais tempo, mais espaço, principalmente pros entres, né? Quando a gente está sozinho numa coisa, você vai muito mais alinhado com a programação. Agora, quando você tem uma criança, você tem que deixar espaços. Pra ela surgir. Porque são imprevistos seus, do espaço e do outro. Então, não tem como se suprimir a criança ali. Não vai dar certo. Exatamente. Fala pra gente um pouco do Nasceu Menina. Bom, onde a gente pode comprar? Vamos lá que a gente vai deixar aqui anotadinho. Vamos começar. Está à venda na Janela Livraria. Olha ela. É um conto. Com começo, meio e fim, assim. Tem 10 páginas. E eu recebi esse convite pela Janela Livraria e pela Mapa Lab, que é uma editora. E a Janela Livraria fica no Rio de Janeiro.
E eles me convidaram para lançar uma plaquete. Plaquete é esse, assim, como se fosse esse mini livrinho, né? E eu escrevi, chama Nasceu Menina, e é sobre a história de um corpo feminino, uma menina, ao longo da vida toda. Então, acompanha esse corpo feminino desde a infância, adolescência, vida adulta, passa um pouco pela maternidade, porque era importante, e toca em diversos assuntos importantes, como o desejo, a repressão, a castração, o machismo, o patriarcado, como esse corpo vai sendo invadido por estigmas sociais e até, não vou dar spoiler, chegar no fim. E é interessante, assim, é um conto forte e eu indico a leitura. Fiquei Seu super menino. curiosa. Maravilhoso. Pri, a gente quer Que agradecer lindo. demais a sua presença, minha amiga. Obrigada, Conheci, deixa olha, já aqui. conheci a Pri, mas no último trabalho, acho que não tem como a gente não ficar Tem uma unida. amizade, Realmente foi um trabalho que fez toda a diferença nas nossas vidas, né? Porque pelo menos a gente foi ganhou uma muito amizade. importante. A gente Isso ganhou uma que importa. amizade. No final, Além de tudo, a gente além ainda de ganhou uma tudo, amizade. o que vale são os encontros, né? Que bonito. E que venham mais, que a gente possa estar juntas. Que bom que vocês se conheceram. Achei muito legal, queria muito. Você, pra variar, né, Rê? O quê? Fazendo... A Regiane é a fazendo pessoa as do... pontes. As pontes, vão agregando. É. E é isso. Então, se você curtiu, dê o seu like aqui. Se você também quiser, pode compartilhar esse vídeo. Não o livro esquece- dela vai estar aqui embaixo, Isso. né? A Também. gente vai deixar na descrição para vocês Ah, poderem descrição. acessar o livro. Vamos deixar na descrição também essa camiseta que eu mostrei do Mulheres Desobedientes Mudam o Mundo. É uma pessoa muito incrível, ela se chama Hannah. E ela faz camisetas com frases para as mulheres. Ah, que legal. Então, junto com essa, eu dei para Maria Mulheres que Leem Mudam o Mundo. Excelente. Mulheres Livres Mudam o Mundo. E aí tem caneca, tem caderninho. O Natal tá chegando, você É, pode me dar de presente. Vou deixar, Obrigada, tá bom. tô De falando. nada. Não, Obrigada de nada. Me liga. Tchau, Dica, beijo. E é uma Diga. coisa antes de ser mãe que eu nunca pensei de usar a mesma coisa que a minha filha. E minha filha ama, que eu fiquei pensando em um tipo de blusa que eu não usaria junto com a minha filha. Das mulheres desobedientes, né? Ah, várias, todas essas que você falou. É muito bacana. É muito legal ter a Mulheres que bolsa. leem. Ai, que legal. Muito legal. Que Vou ótimo. deixar aqui na descrição. E se você não é inscrito Por no nosso favor. canal, por favor, faça a sua inscrição. É isso aí. Um beijo Obrigada, e até a Pri. próxima. Tchau. Obrigada, meninas. Tchau.